Shalom, meu povo, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus, vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar o Senhor essa quinta-feira, em nome de Jesus, 24 de fevereiro, em nome de Jesus, vamos consagrar o Senhor, a primeira hora do nosso dia, entregar a Deus, ao nosso Pai que é um Pai presente, um Pai que está sempre conosco, amém? A palavra de Deus para o nosso coração hoje está no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 49 e o versículo de número 15. E tem como título, Conte sempre com o Pai. Conte sempre com o Pai. Você pode contar com o Pai o tempo todo. Isaías 49, 15, diz assim: porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Quando o profeta Isaías escreveu esse texto, ele estava trazendo a maior referência de amor da época. O amor de mãe naquela época era a maior referência de amor. Ainda não tinha a referência do amor de Deus, porque Jesus ainda não tinha morrido por nós, não tinha se entregado por nós na cruz do Calvário. Então, antes da vinda do Messias, antes do Calvário, da cruz, da morte, por livre e espontânea vontade, da ressurreição de Jesus Cristo, a maior referência de amor era o amor de uma mãe. Quando o profeta Isaías proferiu essas palavras, ele estava falando da maior referência de amor, que era a referência de amor de mãe. E ele fala: todavia o Senhor jamais esquecerá de ti. Era prova, era a única coisa que ele tinha para provar de que Deus o amava e cuidava daquele povo. Trazendo para os dias de hoje, existem muitas mães levianas. Mães que esquecem realmente dos seus filhos. A gente encontra aí muitas reportagens de bebês abandonados na lata de lixo, reportagem de mães abortando seus filhos com meses de vida no seu ventre. Mas a gente vê referência de mães verdadeiras, mães que ama e mães que defende. Sou mãe de 4. Minha filha mais velha está com 20, meu menino está com 19, a minha outra está com 12, o outro está com 6. E eu sou aquela mãe leoa que defende os meus filhos. Eu sou aquela mãe que protege os meus filhos. Quem me conhece sabe muito bem disso, protejo os meus filhos. Para mim, por mais que eles cresceram, agora estão já querendo formar as suas próprias famílias. Mas ainda assim, eu sou aquela mãe que protejo. Eles vão construir a família deles, eles vão ter os filhos dele. E eu vou continuar sendo a mãe deles, porque eu os amo. Eu os amo. E falando do amor de mãe, né? Tem momentos que o filho, ele tá errado. Tá tomando decisões erradas, tá fazendo escolhas erradas, mas o amor de mãe não acaba. O amor da verdadeira mãe em que o filho, ele é errado. Às vezes o filho está descendo para um presídio. A mãe nunca teria coragem de descer no presídio, mas ela vai naquele lugar sujo, humilhante, e ela vai por causa do seu filho. Por causa dos seus filhos, ela vai àquele lugar. A mãe que ama é aquela mãe que se coloca à frente, se necessário, da morte, para defender os seus filhos, para cuidar dos seus filhos. E muitas das vezes o filho está errado, mas mesmo errado, ela quer tê-lo para ela, e ela não quer que o seu filho se perca de forma nenhuma. A mãe que ama, o amor de mãe, o verdadeiro amor de mãe, é aquele que alguém vem, fala algo, e ela olha para o filho assim, e fala assim: em casa a gente conversa. Mas ela não expõe o filho ao ridículo, ela não humilha o filho de forma nenhuma. Essa é a referência do amor de mãe, da verdadeira mãe, a mãe que não julga, a mãe que não
a mãe que traz para perto, a mãe que protege, a mãe que supre, a mãe que tira dela para dar para ele, porque a verdadeira mãe é essa. Eu venho de uma família de 8 irmãos contando comigo e já vi muitas das vezes a minha mãe pegar a única mistura que tinha e repartir e dar pra gente. Ela fazia, a gente teve momentos muito difíceis na nossa vida financeira, meu pai doente, meu pai tinha problema de vesícula e a vesícula às vezes ela inflama e a pessoa tem crise terrível, depois ela desinflama e a pessoa tem alívio. E o meu pai, eu cresci com meu pai tendo essas crises de vesícula, indo e vindo, e o período, ele sendo o provedor da casa, quando ele estava doente, a gente passava muita fome, passava muita privação e muita necessidade. E eu já vi muitos momentos, da minha mãe pegar a única mistura que tinha, que era pouca, muito pouca, e ela fazia ali, pegava uma bacia, uma porcelana, e ela fazia aquela farofa ali com pouco que tinha, e colocava no centro da cozinha, no chão, e pegava aquelas misturas, o que tinha ali, e ela colocava os filhos todos sentados, e falava assim, coma. E a gente sabia que ela estava com fome. E a gente falava, a senhora não vai comer, mãe? Ela, não, mamãe tá com fome não, come, depois mamãe toma um café, pode comer. E a gente via no olhar dela que ela estava com fome. Mãe é isso, mãe é aquela que vai na frente, aparando o mato para que a cobra não pique os seus filhos. Essa é a referência de amor de mãe. Eu venho de uma família que meus pais eram agricultores. Hoje não, hoje é um hobby eles ir numa roça, porque não tem mais condições físicas também, já são os 2 idosos. Mas a gente ia para as casas de farinha, fazer beiju para vender e trazer o sustento para dentro de casa. E nas madrugadas, quando terminava, que a gente vinha, meus pais, minha mãe era aqui na frente. E minha mãe tem horror de cobra, minha mãe tem pavor de cobra. Minha mãe já foi picada por cobra 2 vezes, mas ela superava os traumas dela, o medo dela, para ela proteger a gente, para que nós fôssemos cuidados. E aí falando de mãe, de amor de mãe, de cuidado de mãe, dessa pessoa maravilhosa que é a mãe. Imagine essa mãe desse jeito, esquecendo do seu filho. Foi isso que Isaías estava falando. Todavia, que essa mãe, essa mãe protetora, essa mãe maravilhosa, essa pessoa incrível, te esqueça, te abandone, te rejeite. Todavia, eu jamais esquecerei de ti. Porque com tudo isso, falando da minha mãe é uma mulher maravilhosa. Mas ela esqueceu de mim algumas vezes. Eu me casei muito cedo. 15 anos de idade me casei. 17 anos tive a minha primeira filha. 16, 17, engravidei com 16. Com 17 anos eu tive a minha primeira filha. E tive eclâmpsia na gravidez. Tive um parto prematuro. Minha filha nasceu de 6 meses. E na hora que eu mais precisei da minha mãe, ela não estava do meu lado. Na hora que eu mais precisei, eu fui para o hospital, para a maternidade de uma cidade, porque na cidade que eu morava, não tinha maternidade, só tinha posto de saúde por ser um povoado, e fui para uma outra cidade, aonde o município o município pertencia, porque a ambulância que me levou era uma ambulância do município. E o município que eu morava é um lugar minúsculo e que pertence a 2 municípios, Boa Vista de Tupim e a cidade de Rui Barbosa. E aí, quando eu fui para a maternidade, eu fui sozinha. Eu lembro que me levaram para a maternidade para ter a minha filha, na ambulância, sem acompanhante. E aí, só o rapaz, o motorista, na época o Gil, era um amigo nosso, trazia a notícia da gestante. E eu fui já em estado grave.
não em trabalho de parto, mas em estado grave em relação ao eclâmpsia. E cheguei na cidade de Boa Vista à noite, passando muito mal, a pressão muito alta, eu estava muito inchada, e aí eu comecei a ter várias crises de convulsão. Várias crises de convulsão. Minha mãe não estava lá. Minha mãe não estava lá. E eles tentando providenciar, fazer uma cesariana, só que o hospital não tinha recursos pelo estado que eu estava e pelo estado que a bebê, que a neném, poderia estar. Os batimentos cardíacos dela estavam bem fraquinho, e aí eles pediram transferência para mim para outra cidade, que foi a cidade de Itaberaba, que é uma cidade maior e que tem mais recursos. Fui transferida para outra cidade e a minha mãe nem sequer sabia disso. Minha família nem sequer sabia disso. Fui transferida, a ambulância não aparecia, não tinha como, era 2 ambulâncias para suprir toda a necessidade dos hospitais lá. E aí aconteceu que foi tão grave a situação que eles conseguiram um carro de um vereador da cidade para me tirar às pressas para Itaberaba, porque o meu caso era grave. Fui de carro particular para a cidade da Itaberaba. Quando eu cheguei na Itaberaba, eu lembro que eu cheguei na porta do hospital e o rapaz pediu para mim sair do carro. Não tinha acompanhante, não tinha ninguém, eu passando muito mal, não foi nenhuma enfermeira comigo, só esse vereador com um encaminhamento para me colocar dentro de um hospital. E quando eu cheguei na porta do hospital, eu desmaiei, e quando eu vim acordar, já foram há dias depois. Já tinha feito cesariana, já tinha tirado minha bebê já tinha ido para UTI, eu fiquei em UTI, passei por tudo isso e a minha família não ficou sabendo de antemão. Minha mãe não ficou sabendo de antemão. Quando a minha mãe veio saber que o meu estado tinha sido grave, porque o natural de uma mulher que vai para o hospital fazer uma cesariana é 3 dias retornar para casa. Deu os 3 dias e eu não retornei, não teve assim uma notícia de que teve o bebê, está tudo bem, ela está vindo para casa hoje, porque era só a prefeitura e o pessoal da ambulância que resolvia tudo. A pessoa ia levar um outro paciente no hospital, como é que tá a paciente fulana que veio dar à luz a um bebê? Tá assim, tá assado, tá cozido. Então levava essa notícia para o familiar. E ela foi transferida porque não tinha recurso em Boa Vista. Recurso para quê? Eles não sabiam para que era o recurso. E aí quando eles vieram saber 3 dias depois que eu estava em estado grave, minha bebê estava em estado grave e que eu estava sozinha naquele hospital, foi que a minha mãe rompeu todos os traumas delas, as dificuldades dela, porque uma mulher criada na roça, vivendo na roça, nunca teve um parto no hospital, nunca. Minha mãe, a única vez que foi para o hospital foi quando ela teve pneumonia e ela precisou ficar internada. Agora não, agora está indo para o hospital direto. Mas até o momento, há 20 anos atrás, ela não ia no hospital. Não tomava vacina, não fazia nada. Aí, 3 dias depois do meu parto, eu lá toda amarrada em uma cama, por causa das crises de convulsão, que era uma atrás da outra, aí a minha mãe apareceu no hospital, desesperada. Eu lembro bem que eu estava lá amarrada, entubada, mal, mas ouvindo. Eu não podia responder nada, mas eu estava ouvindo a minha mãe falar: minha filha, me perdoa. Me perdoa porque eu não pude estar do seu lado. Me perdoa porque eu não sabia que você estava precisando de mim. Me perdoa. Eu vi o sofrimento da minha mãe, mas ela me abandonou. E foi no momento que eu mais precisei dela, ela me abandonou. E por que eu estou contando a minha história para você aqui? Nesse momento. Porque por mais que você já sofreu rejeição na sua vida, por mais que você foi desprezado, sabe, por mais que você já passou por situações difíceis ou que você esteja passando situações difíceis, por mais que pessoas já falaram coisas a seu respeito, eu quero te dizer algo de Deus. Nesse dia de hoje, não importa o quanto você foi rejeitado, não importa quantas vezes você foi desprezado ou desprezada ou rejeitada, não importa quantas vezes disseram coisas ruins ao seu respeito.
Não importa o que você pense ao teu respeito. Não importa. Deus sempre está com você. Você pode sempre contar com o Senhor. No meu pior momento, eu já tive situações muito difíceis depois disso. Mas naquele momento, eu precisei do Senhor. E o Senhor não me abandonou. Eu lembro que quando nós estávamos saindo da cidade de Boa Vista, 4 da manhã, para ir para Itaberaba, não é muito longe, é perto, é cerca de 1 hora de relógio de uma cidade para outra. E eu lembro que o sol bateu no para-brisa do carro, assim, e refletiu em mim. Eu lembro disso. Eu nunca testemunhei isso para ninguém. Mas eu lembro muito bem desse momento. Eu ainda não servia a Jesus em espírito e em verdade. E aí, eu lembro bem daquele momento. Que quando o sol refletiu em mim, e eu estava com muita dor de cabeça, e eu falei assim, Deus, eu tô sozinha. Eu não conheço nem esse homem que está me levando. Meu marido não está aqui. Minha mãe não está aqui. Meu pai não está aqui. Minhas irmãs não estão aqui. Mas eu sei que o Senhor está comigo. Deus, por favor, não me deixe morrer para que a minha filha seja criada pelos outros. Me dê uma chance, Deus, de eu voltar para ser mãe. E eu prometo para o Senhor que se eu voltar viva para minha casa, eu vou te servir em espírito e eu vou te servir em verdade. Aquela foi a oração que eu fiz, porque eu sempre fui uma mulher de fé. Sempre. E ali, naquele momento que eu fiz aquela oração, eu senti aqueles raios de sol tocando em mim, como se fosse alguém tocando dentro de mim. E eu estava com muito medo. Imagina uma menina de 17 anos, à beira da morte. Eu estava com muito medo. E eu lembro que naquele momento eu senti aquilo entrar dentro de mim. E transmitir uma paz, uma segurança tão grande dentro de mim. De que tudo ia dar certo. E de que eu ia sair daquela situação. De que eu iria glorificar o nome dele. Não servia a Jesus, não sabia como orar, não sabia direito, mas eu tinha uma fé muito forte. E naquele momento ali trouxe aquela paz. E foi aquela paz que me deu força para me lutar. Porque nos momentos mais difíceis das convulsões, que vinha uma atrás da outra, eu acordava e eu falava, eu quero voltar. Eu preciso voltar. Eu não posso morrer. Eu preciso voltar. Eu preciso voltar. E eu falava, por favor, Deus, deixa eu voltar. Deixa eu voltar. E era muito ruim, porque as crises convulsivas, ela dá uma sensação de sufocamento. Parece que você está se sufocando. É muito ruim ter convulsão. E quando eu acordei, quando passou todo o processo, tal, que eu olhei para o meu corpo, toda roxa, meus braços roxos, tá amarrado, meus tornozelos roxos, de estar amarrado naquela cama, porque a pessoa fica trepidando bastante, como se fosse um ataque epilético. E eu louvei a Deus, porque o Senhor me trouxe de volta. E eu entendi que Ele nunca me deixou. Desse dia para cá, eu entendi que Deus nunca nos abandona. Pessoas nos abandonam. A mãe, o pai, o marido, o filho, a irmã, o pastor, o seu melhor amigo. Porque ele é humano, ele é falho. Até que ele tente ser perfeito, ele vai falhar com você. Mas o pai nunca. Você pode sempre contar com o pai. Ele sempre estará do teu lado. Ele sempre vai estar contigo. Você que está se sentindo rejeitado, abandonado, traído, deixado para trás. Você que acha que o pai não te ama. Que o pai está escolhendo outros meios e que você está ficando para trás. Ou que alguém era mais importante, ou que alguém está sendo mais importante do que você. Hoje, o Senhor diz para você, pode contar comigo. Mesmo você errando, eu estou contigo. Mesmo no seu pior estado, eu estou contigo. Mesmo nos seus momentos de pecado, eu estou contigo. Eu não vou te abandonar. Eu não vou te deixar.
Eu acredito que você pode mudar, crescer, frutificar, multiplicar. E mesmo que seja em meio às dores, às dificuldades, eu estou contigo. Eu sinto que Deus está acalmando um coração que está muito aflito nesse dia de hoje. E eu sei que Deus tem algo profundo para fazer na sua vida. Deus jamais esquece de você. Não tente achar o amor do Pai em outros. O amor do Pai é o amor do Pai. E o Pai nesse dia de hoje diz para você: eu estou contigo. Você pode contar sempre comigo. Eu estou sempre do seu lado. Não te deixei, não vou te deixar, não vou te abandonar. Por mais que tudo está dando errado, eu estou contigo. Saiba que eu estou contigo. Amém? Louvado seja Deus. Vamos agradecer a Jesus. Agradecer ao Pai por essa palavra tão linda, 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 que mexeu tanto comigo. Voltar lá no passado e falar de tudo isso mexeu muito comigo. Mas mexeu de uma forma boa, não de uma forma ruim, porque me trouxe a memória de que eu tenho um Pai maravilhoso, que me ama, que me entende, que sente a minha dor, que está sempre comigo. Amém, queridos? Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra. O Senhor falou muito comigo também, Jesus. Ó Espírito Santo, eu te louvo porque foi algo espontâneo, autêntico e objetivo, Pai. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por acalmar esses corações nesse dia de hoje. Ó Senhor, muito obrigado. Eu te louvo. Eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo. Abençoa cada vida, Senhor, que me acompanha. Abençoa cada vida que está ouvindo a sua voz. Abençoa, Senhor, cada vida que o Senhor acalmou esse coração neste dia de hoje. Que a graça, que a glória, que o poder, que a unção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sendo derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde, te proteja, hoje e sempre. Deus abençoe. Feliz quinta-feira, em nome de Jesus.